Boa noite, sexta-feira, 23 de dezembro, e você vai ver que foto do vereador Márcio Tassi passa a integrar a galeria de ex-presidentes. Sozinho a gente não faz nada, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então o que eu quero hoje, eu só tenho a agradecer. Aprovado o projeto de lei complementar que regulariza obras em desacordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Nós estimamos que em torno de 2.000 famílias serão beneficiadas. Então é uma lei que vem para beneficiar essas famílias e também aumentar e ajudar a arrecadação do município de Passo Fundo. E ainda, Paulo Necli é o entrevistado de hoje da série com os 21 eleitos ao Parlamento Municipal. O vereador Márcio Tassi passou a integrar a galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal. O quadro com a fotografia do petebista foi inaugurado antes do início do recesso. A homenagem eterniza o trabalho desenvolvido por Márcio Tassi durante 4 mandatos, especialmente nos anos de 2013 e 2014, quando ocupou a presidência da Câmara Municipal. O momento também é de despedida. Em 31 de dezembro, o petebista encerra um capítulo importante de sua vida pública. Não é fácil ser vereador na cidade de Passo Fundo, não é fácil ficar 4 legislaturas e não é fácil ser presidente dessa casa. Conseguir tudo isso com o apoio da comunidade, com o apoio dos funcionários, os colegas vereadores. Sozinho a gente não faz nada, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então o que eu quero hoje, eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos que me ajudaram nesses 2 anos de presidente e que me ajudaram nesses 16 anos de vereador. Então, a única palavra que eu posso dizer hoje é realmente obrigado e desculpe alguma coisa que a gente tenha feito e que tenha desagradado alguém. Tomara que não tenha, mas vamos deixar esse pedido de desculpas no ar. Com a experiência adquirida ao longo dos últimos 16 anos, o político também aproveitou para desejar boa sorte aos novos legisladores. Aguentem a pressão, que não é fácil. Aqui, as grandes decisões são tomadas aqui, ou no plenário, ou nos gabinetes, ou em reuniões partidárias. Sejam firmes, sejam fortes, mas sempre pensando no bem da comunidade. A gente tem que fazer política pensando no todo. Se a política for feita pensando no umbigo ou na pessoa, ela não prospera e não deve prosperar. Então, inteligência, força e coragem aos que vão fazer parte da 17ª legislatura. Diversas proposições estiveram em votação nas últimas plenárias do ano. Um dos projetos do vereador Patrick Cavalcante regulariza obras em desacordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Nós viemos trabalhando já desde 2010 com a regulação de algumas obras de Passo Fundo. A gente fazia encaminhamentos, vinha o retorno do CMDI e nós não conseguimos fazer a entrega dos títulos definitivos ou a regularização desses títulos, né? Então, desta forma, nós avaliamos com algumas entidades de classe, a formação de uma legislação então, que regulamentasse as obras em desacordo com o Código de Obras e o Plano Diretor integrado no município de Passo Fundo. Desta forma, então, nós temos o debate, foi para o CMDI, voltou para casa, houve uma emenda do vereador Paulo Necli e nesta tarde também foi aprovado o projeto que visa, então, que propõe a edificações que em fase de conclusão ou concluídas, que não tenham o seu projeto aprovado e ou que não tenham condições de atender os dispositivos da legislação urbanística municipal, possam, no período de 365 dias, conforme a emenda modificativa do vereador Paulo Necli, ser regularizado desde que não esteja sob faixa de alargamento viário e atividade que seja compatível com a zona e via. Durante o período fixado da lei, 365 dias, poderão os interessados encaminhar o requerimento solicitado à regularização, instruindo com os seguintes documentos: requerimento padrão, certidão de registro do imóvel, planta de localização e situação e projeto de arquitetônico e também um laudo técnico. Nós estimamos que em torno de 2.000 famílias serão beneficiadas. Então é uma lei que vem para beneficiar essas famílias e também aumentar e ajudar a arrecadação do município de Passo Fundo. O Legislativo aprovou ainda os relatórios finais de 6 grupos especiais. Entre eles está o Comitê do CRAC, que neste mandato foi presidido pelo vereador Sidney Ávila. Conseguimos avançar desde o trabalho de prevenção nas escolas, criamos o projeto de lei aprovado nessa casa, a Semana Antidrogas no município de Passo Fundo, que podemos desenvolver várias atividades dentro da Semana Municipal Antidrogas, que se realiza todo ano, no dia 26 de junho, que é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Nós criamos a Semana Municipal
de combate às drogas. E vimos aqui, nesse trabalho feito, a participação efetiva de muitas entidades, da Brigada Militar, com o PROERD, das comunidades terapêuticas, Casa Manaim, Casa Vita, Fazenda Esperança. Fomos a Brasília 2 vezes buscar vagas e conseguimos trazer vagas importantes, vereador Rui, para recuperar, vereador Rufa, esses dependentes químicos que muitos são na rua, nas drogas, caídos, doutor Alberigrando. Vossa Excelência, que foi um grande parceiro nesses 4 anos aí, para nós socorrermos esses usuários, esses dependentes químicos. A proposta do Fórum de Educação também passou pela Câmara de Vereadores. Com isso, o grupo passa a ser uma das 4 instâncias de monitoramento da execução e cumprimento das metas do Plano Municipal da área. Criado com o objetivo de acompanhar e avaliar a implementação do plano, o Fórum também deve promover as articulações necessárias para melhorias na área da educação. É um instrumento que vai dar mobilidade a tudo aquilo que foi feito no ano passado, aquele quase 1 ano de trabalho que nós realizamos na construção do Plano Municipal de Educação. Agora, com o Fórum, nós passaremos a ter reuniões. E nessas reuniões, todas aquelas leis que foram aprovadas serão implementadas ou ao menos serão analisadas para que possamos, num determinado prazo, ter elas como funcionando aqui no município. Para nós é muito importante, é uma luta que o CMP encampou, obviamente por representarmos hoje o magistério municipal, o CMP Sindicato representa o magistério municipal e nós estamos felizes com a aprovação desse instrumento. Mas nós queremos também ressaltar que essa é parte do trabalho. Nós temos ainda agora uma outra batalha, que é fazer com que aquelas leis que foram aprovadas o ano passado sejam de fato implementadas. Nós estamos hoje vivendo nacionalmente, estadualmente, inclusive aqui no município, um momento delicado em termos de conjuntura política e nós não podemos agora recuar nas questões da educação. Nós, professores, não vamos aceitar nenhuma desculpa com relação a crises que possam estar acontecendo e que não são crises essas que não são culpa do funcionalismo e muito menos do magistério e dos professores do Brasil, em especial aqui dos professores de Passo Fundo. O Câmara Entrevista desta noite recebe o vereador João Pedro Nunes, que encerra o 3º mandato no Legislativo. O parlamentar também fala das expectativas para o cargo de vice-prefeito de Passo Fundo. Tenho certeza de que nós, homens públicos, podemos fazer muito mais pela comunidade, né? Com seus impostos pagos, né? Com seus recursos oriundos dos seus diferentes impostos que é cobrado do cidadão, vem para a prefeitura, vem para o estado, vai para a União, né? E todos esses recursos ele devem ser devolvidos em políticas públicas para o cidadão, desde a infraestrutura da cidade, limpeza, recolhimento de lixo, saúde, educação, habitação, assistência social, iluminação pública, espaços públicos. Então, com isso, essa minha caminhada de sonhos utopia que me levou a entrar num partido e que me levou a ser candidato a vereador pela primeira vez, e acreditando que é possível o cidadão ou a cidadã num partido político disputando uma eleição para chegar à Câmara de Vereadores, ao Executivo Municipal e sempre fazer o melhor para a sua cidade. Os carnês do IPTU de 2017 já estão sendo enviados aos contribuintes, além de serem disponibilizados para impressão no site da Prefeitura. As opções de pagamento em cota única trazem benefícios com descontos que podem chegar até 20% caso a quitação seja realizada até o dia 2 de janeiro. Os interessados em parcelar o imposto podem fazer em até 8 vezes, porém com o valor normal. O IPTU está corrigido em 9,29%, correspondente ao índice da inflação. E depois do intervalo, a gente conversa com Paulo Necli, vereador reeleito para a Câmara Municipal com 1.837 votos. Não perca!
Estamos de volta com a série de entrevistas com os eleitos para a Câmara Municipal. Nesta sexta-feira eu converso com o vereador Paulo Necli, do PMDB. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite a todos que assistem o canal 16. Vereador, então, o senhor em 2017 irá para o 4º mandato, desta vez então reeleito com 1.837 votos. Como eu comento com as pessoas, né? O que passou, passou. Para mim, o próximo mandato será o primeiro, né? Me dá mais ânimo cada vez, porque as 200 mil pessoas que nós representamos em Passo Fundo, né? Depositaram e confiaram no trabalho anteriormente feito, né? E nós temos cada vez mais obrigação de seguirmos na mesma linha. Falando então um pouco da sua vida pessoal, o senhor tem 60 anos, é casado e pai de 4 filhos. Eu tive uma filha, né? E depois adotei mais 3 crianças, né? Graças a Deus, todas encaminhadas, só resta um ainda que está esperando para casar-se. E, vereador, certamente esse apoio familiar é muito importante para esse trabalho que vem sendo exercido ao longo dos anos aqui na Câmara. A gente enfrenta dificuldades, porque o político normalmente se afasta da família, né? Porque os nossos compromissos externos são muitos e diariamente, né? Então a família fica um pouquinho esquecida, né? Mas faz parte, nós escolhemos seguir nessa linha da nossa vida, né? A família também tem que entender que faz parte do nosso dia a dia. O senhor é funcionário público aposentado com mais de 30 anos de carreira. Com certeza esse conhecimento adquirido ao longo de todo esse trabalho ajuda também aqui na Câmara Municipal. Com certeza, eu conheço os dois lados do balcão, né? Eu entrei através de concurso público na Prefeitura Municipal, saí de cabeça erguida pela porta da frente, né? E a experiência que eu adquiri lá no Executivo, né? Me ajuda muito aqui no Legislativo. Antes de ser vereador, Paulo Necli, o senhor também atuou em diferentes departamentos do Poder Executivo. Inclusive, a criação da Secretaria de Habitação foi uma ideia do senhor. Partiu de nós, realmente, né? Porque Passo Fundo, no porte, que tem os problemas habitacionais que existem, que não são poucos, né? Não bastava uma simples diretoria de habitação, né? Mas sim uma secretaria. E nós lançamos essa ideia, o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores e aqui nós aprovamos a criação da Secretaria Municipal de Habitação. Isso dá uma estrutura melhor, né, para amenizarmos. Não podemos dizer que vamos resolver todos os problemas habitacionais de Passo Fundo. Não, é muito difícil, é um investimento caríssimo e os recursos estão muito poucos, né? Mas melhorou bastante. Os seus mandatos anteriores, eles ficaram marcados, então, pela sua atuação na área social. Inclusive, uma das bandeiras defendidas muito pelo senhor foi a questão da regularização fundiária, que certamente continua, então, como uma das prioridades. Eu trabalho em todas as áreas, né? Mas eu não esqueço do lado social, né? Aquele lado mais pobre, aquele lado lá da vila, do bairro, que estão morando. Eu te cito um exemplo, a Vitor Isles. Desde o meu primeiro mandato, eu venho lutando, conseguimos aprovar a lei, mas ela não foi efetivamente terminada, né? Não houve a regularização. A lei existe, né? Mas agora eu tenho uma bela notícia, porque são 220 famílias, e a primeira área que o município vai atuar dentro da regularização fundiária é a Vitor Isler, né? Então, isso, se passar, tem gente lá que mora há 40, 50 anos, né? E para que eles melhorem as suas condições da sua casa, né? Eles precisam ter a escritura. Caso contrário, a Caixa Econômica Federal não libera recurso nenhum. E só nessa área da regularização fundiária o senhor fez centenas de projetos ao longo dos anos? Eu não tenho um número exato, né? Mas eu tenho certeza que passa de 3 mil famílias que foram atendidas ou estão prestes a ser atendidas. Vereador, ao longo dos anos o senhor apresentou muitas leis aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria que o senhor resgatasse, então, qual considera mais importante? Para mim, todas as leis são importantes, né?
Para mim, não tem uma lei mais importante que a outra, né? Porque nós, aprovando a lei e o prefeito sancionando, nós estamos resolvendo, de certa forma, um problema existente na cidade, né? Então, para mim, eu apresentei dezenas de leis, são dezenas de leis aprovadas que estão em vigor, né? Mas eu não poderia dizer que essa é melhor que a outra, não. Para mim, todas são iguais, todas são boas. O senhor também atuou em diferentes comissões permanentes e temporárias, e uma das mais recentes, que inclusive teve o projeto do relatório final aprovado nesta semana, é a Comissão do Aeroporto. Foram muitos avanços ao longo deste período aqui na Câmara. Essa foi uma luta muito grande, né? Aqui agora, presente nessa entrevista, eu quero agradecer todos os meus pares, todos os 21 vereadores, que de forma direta ou indireta colaboraram, né, para que nós tivéssemos êxitos, e nós tivemos o êxito, né? O que é isto? O dinheiro existe, já está separado lá os 45 milhões, né, para a reforma e ampliação do nosso, até então, aeroporto, né? Mas semana que vem estarei em Brasília novamente, tratando de vários assuntos, mas um dos assuntos que vai entrar na pauta é a questão do aeroporto, que nós não podemos parar. Se nós ficarmos aqui parados esperando que caia do céu, de repente cai na vala comum. Nós não podemos pegar o telefone, erguer e falar com um deputado, falar com um assessor, falar com o pessoal do Banco do Brasil, que é o responsável pela licitação, né? Não, nós temos que ir lá cara a cara. É assim que funciona. É na pressão política agora, né? Que essa licitação já deveria ter saído agora, no mês de dezembro, e não saiu. E eu vou lá saber o porquê que não saiu, né? A questão do aeroporto é muito importante, não só para Passo Fundo, mas para a região toda, né? Então aqui eu queria agradecer ao Executivo, à CISA, ao CDL, à IMED, aos deputados estaduais, deputados federais, enfim, aquela gama de pessoas que se uniram, nós fizemos uma união, um elo. O norte é este e nós vamos seguir. Não importa que nós tenhamos que ir a Porto Alegre, como nós fomos 30, 40 vezes, não importa que nós tenhamos que ir X vezes a Brasília, não. Nós queremos ver o resultado final, e o resultado final vai acontecer. É a ampliação e equipamentos para o aeroporto de Passo Fundo. Vereador, então, para encerrar, quais serão as suas prioridades a partir da posse em 2017? Existe uma lei, que é de nossa autoria, que é a questão do atendimento nos bancos de Passo Fundo, né? A nossa lei prevê assim, todo cliente que entra no banco, ele deverá ser atendido em 20 minutos. E em véspera de feriado e primeiro dia útil após o feriado, é 30 minutos. Mas infelizmente, ainda há agências em Passo Fundo que não estão obedecendo essa lei. Então, eu já estou eu vou alterar essa minha própria lei de forma mais drástica, para que os bancos sintam no bolso, né, que eles têm que cumprir uma lei. Se existe a lei, foi aprovada, foi sancionada, ela deve ser cumprida. Voltarei também na questão das portas giratórias nas lotéricas, certo? Isso é segurança para a comunidade. Tu mesmo me acompanhou em Juí. Lá em Juí, senhores e senhoras, tinha uma lotérica que era assaltada toda semana. Toda semana sofria um assalto. O que o proprietário decidiu? Por conta própria, colocou uma porta giratória. O que aconteceu? Aumentou o número de clientes, nunca mais foi assaltada. Aqui em Passo Fundo, os lotéricos não querem isso, porque o custo é muito alto. Mas a Caixa Econômica Federal vai subsidiar mais de 90%.
E isso é segurança para quem frequenta as agências lotéricas de Passo Fundo. Muito obrigada, então, pela sua participação e parabéns, então, pela reeleição. Muito obrigado e queria desejar a todos um bom ano que vem, com muita paz, muita saúde, muita alegria. E você aí de casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.